eleições 2022, candidatos que disputam o segundo turno para governador em Santa Catarina participam de painel em Joinville. Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina fazem protesto pelas ruas de Florianópolis. Operação da Polícia Federal e da Receita Federal apreende celulares descaminhados que seriam comercializados no norte do estado. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo aponta Balneário Camboriú como a cidade com a gasolina mais cara do país. E ainda, no Outubro Rosa, conheça o projeto que recupera a estética do corpo feminino em mulheres com câncer de mama por meio de tatuagens. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade abre hoje com notícias das eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. O Conselho de Entidades Empresariais de Joinville realizou ontem um painel com os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para governador em Santa Catarina. Tanto Jorginho Melo do PL como Décio Lima do PT participaram do evento. O painel foi estruturado com perguntas sobre temas relevantes que integram o manifesto das entidades entregue aos candidatos durante o primeiro turno da eleição. No espaço, os candidatos puderam aprofundar os planos de governo, em especial as propostas para o desenvolvimento do setor produtivo e da economia, além dos compromissos para com Joinville e região. Uma excelente oportunidade para a gente saber os planos de governo dos dois candidatos e o compromisso deles com o setor produtivo e com as demandas da comunidade de Joinville. Entre os principais assuntos discutidos, temas como infraestrutura, tributação, saúde, segurança pública e educação. Outro tema do painel foi a manutenção do Plano 1000 e a folha de pagamento do Hospital Municipal São José. Nós estamos aqui justamente para assumir os compromissos com o setor produtivo, com aqueles que impulsionam a economia da região, para que nós possamos dar segurança de acontecimentos concretos de pagamento com as dívidas históricas que o Estado de Santa Catarina tem com a maior cidade, que é a nossa Joinville, a nossa Manchester catarinense. A construção de um plano de governo, ele é sempre uma coisa viva. Você sempre tem que estar adaptando. E eu estou fazendo o que eu fiz no primeiro turno, ouvindo entidades, visitando, ouvindo quem produz, quem trabalha, quem gera emprego, quem paga boleto, quem paga conta. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ouvindo os empresários para explicar melhor o plano de governo que a gente já apresentou e colhendo mais alguma solicitação. E o segundo turno está cada vez mais próximo, só que muita gente ainda não justificou a ausência no primeiro turno, no dia 2 de outubro. O repórter Ronaldo Penido tem as informações ao vivo aqui no Band Cidade. Ronaldo, muito boa noite para você. Eu quero já fazer duas perguntas para você. Quantos eleitores ainda não justificaram a ausência no primeiro turno e eles podem ou não podem votar no segundo turno? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, respondendo à primeira pergunta, aproximadamente 826 mil eleitores ainda não justificaram a ausência na votação no primeiro turno das eleições que ocorreu no dia 2 de outubro. E sim, eles podem votar normalmente no segundo turno nas eleições que acontece no dia 30 de outubro. O número representa 81,55% do eleitorado catarinense que tinha obrigação de votar e que ainda não justificou. Esse 81,55% representa aí o número de pessoas que ainda não justificaram a ausência no primeiro turno das eleições. Cerca de 1.012.000 eleitores não votaram no primeiro turno, não compareceram às urnas. Outros 186.780 já fizeram a justificativa eleitoral. Bom, para estas pessoas que ainda não apresentaram a justificativa, elas têm três possibilidades, três maneiras de justificar a ausência e justificar o voto. Pelo aplicativo e-Título, através do sistema Justifica, nos portais da Justiça Eleitoral e por meio de um formulário requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição no formato PDF.
O eleitor tem 60 dias após cada turno das eleições para justificar a ausência. O prazo para justificativa eleitoral referente ao primeiro turno se encerra no dia 1º de dezembro. Já o do segundo turno vai até o dia 9 de janeiro de 2023, Rodrigo. Ronaldo, mudando um pouquinho de assunto, quero falar com você sobre um outro tema. Hoje teve um protesto dos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na capital do estado, é isso? Exatamente, Rodrigo. Eles realizaram uma manifestação tanto no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, como também no Largo da Alfândega, no centro da capital catarinense. E neste momento, os manifestantes se encontram na Avenida Mauro Ramos e bloquearam o trânsito no sentido Avenida Beira-Mar Norte, no centro da cidade. Nós acompanhamos durante a tarde as manifestações dos estudantes, dos universitários da UFSC. Confira na reportagem. Os cortes na educação motivaram a manifestação dos universitários, organizada pelo Diretório Central dos Estudantes. Ainda pela manhã, eles anunciaram a suspensão das aulas para que todos pudessem participar dos protestos. Com cartazes, faixas e até um trio elétrico, eles gritaram palavras de ordem no campus da universidade e no Largo da Alfândega, no centro. No entanto, eles não tinham autorização da Polícia Militar para realizar a manifestação em via pública. Todos têm o direito de se manifestar, independente de autorização, porém, as autoridades elas têm que ser cientificadas para terem conhecimento do ato a ser realizado e o horário e o local. O 4º Batalhão da Polícia Militar não foi cientificado, o policiamento não foi solicitado, mas a Polícia Militar ela tem o direito, né, de fazer a prevenção, ela vai acompanhar no perímetro dos manifestantes. Caso haja alguma quebra da ordem pública, a gente vai ser acionado ou através do 90 ou teremos que atuar. A universidade emitiu uma nota na qual alega que o movimento estudantil de todo o país está mobilizado nesta questão, que a causa é legítima, mas que os estudantes não podem determinar a suspensão das aulas, que ocorrem normalmente na instituição. Os alunos da UFSC também promoveram um arrastão para tentar impedir as aulas em outras instituições. A reitoria justificou que os atos estão sendo promovidos pelo movimento estudantil. Apesar disso, a instituição está com as portas abertas e atendendo aos alunos normalmente. Essas manifestações, na verdade, estão ocorrendo durante todo o mês de outubro, em várias universidades federais, né? E hoje é um dia nacional de todos os estudantes, um dia nacional para as discussões, reivindicações. Inclusive, a presidência do Conselho Universitário convocou uma reunião aberta para a próxima sexta-feira, no Centro de Eventos da UFSC, uma reunião do Conselho Universitário, para discutir essa situação do orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina. A manifestação dos estudantes é o tema do comentário de hoje do colunista do portal tvbv.com.br, Paulo Chagas, direto de Lages. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos telespectadores do Band Cidade. Olha, primeiro eu quero dizer que eu não sou contra os manifestos estudantis, desde que eles estejam calcados dentro da ordem democrática e dentro da lei. O que eu não posso concordar, e com certeza a sociedade catarinense se posiciona contrariamente, é pelo uso da imagem da instituição, ou seja, da Universidade Federal de Santa Catarina, justamente no momento em que nós estamos vivendo uma tensão política em razão da proximidade do segundo turno no próximo dia 30 de outubro. E outra razão que precisamos salientar é o fato de que estes estudantes já manifestaram apoio aos candidatos do Partido dos Trabalhadores, o Luiz Inácio Lula da Silva à presidência e Décio Lima ao governo do Estado. Então, a partir daí, a gente subentende exatamente o que eles querem, qual o objetivo, ou seja, mexer com a opinião pública, mexer com a cabeça do eleitor e fazer com que as coisas possam mudar de rumo, talvez diante de um contexto em que Santa Catarina tem um amplo leque de conservadores e, por aí, tentar, então, reverter um processo político no próximo dia 30 de outubro. Não dá para concordar com esse tipo de manifesto inadequado num momento como este. Rodrigo. Obrigado, Paulo. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti. Confira.
Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques do jornal de hoje. Em depoimento no processo por fraude fiscal na Espanha, Neymar diz que assina tudo que o pai manda. Anvisa manda recolher lotes de chocolate por risco de conterem vidro moído. Da ficção para a realidade, empresa lucra com o congelamento de corpos de quem acredita que acordará no futuro. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, 7h20. A gente te espera. Band Cidade de volta com o prêmio Band Cidades Excelentes 2022. É o reconhecimento do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila para os bons projetos que são desenvolvidos nos municípios brasileiros. O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila e avalia os 5.570 municípios brasileiros para eleger os melhores em cada categoria. 6 pilares norteiam a avaliação da edição deste ano: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Pontos essenciais para definir uma cidade excelente. Algumas cidades catarinenses foram premiadas na edição do ano passado. Timbó, no Vale do Itajaí, foi eleita a cidade excelente do país no grupo entre 30 mil e 100 mil habitantes. Peritiba foi a terceira colocada entre as cidades com menos de 30 mil habitantes. Jaraguá do Sul foi a segunda colocada entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Além dos prêmios principais, também houve premiação nos 5 pilares que compõem as cidades excelentes. Na eficiência fiscal, Presidente Getúlio venceu entre as cidades de menor porte e Videira foi a vencedora na categoria de 30 mil a 100 mil habitantes. No pilar Desenvolvimento Socioeconômico, só deu Santa Catarina. Piratuba venceu na categoria até 30 mil habitantes. Braço do Norte levou o prêmio na categoria 30 mil a 100 mil. E Jaraguá do Sul venceu entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Nas categorias especiais, Joinville ficou na terceira posição entre as cidades maiores de 500 mil habitantes e Florianópolis em terceiro lugar entre as capitais. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, constatou que o preço da gasolina voltou a subir no país. Inclusive, a cidade com o litro mais caro no Brasil é Balneário Camboriú. A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 9 e 15 de outubro. Na cidade do litoral norte do estado, o litro da gasolina chegou a custar R$ 7,35. O valor é bem acima da média estadual, de R$ 4,85 por litro. Segundo a ANP, o preço médio da gasolina teve alta de 1,47% nos postos de combustíveis. Foi a primeira elevação depois de 15 semanas de reduções consecutivas. De acordo com a agência reguladora, a alta ocorre após o aumento dos preços da gasolina na refinaria de Maritap, a maior do país sob controle privado. Neste fim de semana, a empresa que administra a refinaria aumentou o preço em 2%. 7 dias antes, a mesma empresa havia reajustado os valores em 9,7%. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Vox Semita 2 para combater o descaminho de aparelhos celulares em Joinville, no norte do estado. Policiais federais e fiscais da Receita Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela primeira vara criminal da Justiça Federal de Joinville. O mandado foi cumprido em uma casa na cidade. No local foram apreendidos 350 telefones celulares e outras mercadorias de origem estrangeira. Todos os produtos não possuíam comprovação de importação regular, o que caracteriza o crime de descaminho. Segundo as investigações, os aparelhos eram comercializados por meio das redes sociais em Joinville. Além do descaminho, os envolvidos vão responder também por organização criminosa. As polícias rodoviária federal e civil apreenderam na noite de ontem 3 quilos de cocaína na BR-282 em Lages, Serra Catarinense. Os policiais das duas forças trocaram informações e abordaram um ônibus que vinha de Florianópolis. Com o auxílio de um cão farejador da Polícia Civil, os policiais encontraram um entorpecente na mochila de um dos passageiros. O homem de 27 anos foi preso em flagrante. A droga apreendida está avaliada em R$ 567 mil.
Policiais civis de Barra Velha, litoral norte, prenderam preventivamente um pastor eclesiástico suspeito de violação sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com as investigações, o religioso se aproveitava da confiança depositada pelos pais das vítimas em relação à atividade religiosa e cometia os abusos na própria residência dele e também em visitas às residências dos pais das vítimas. O pastor foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça. E a Justiça da comarca de Curitibanos condenou uma agente penitenciária a 5 anos e 10 meses de prisão e também a perda do cargo público que ocupa, por desviar mais de R$20 mil de verbas destinadas à saúde dos internos. O caso foi registrado em 2017, na penitenciária de São Cristóvão do Sul, no meio-oeste do estado. O dinheiro seria usado para exames médicos, tratamentos odontológicos e também aquisição de óculos. Além das penas já citadas, a agente vai ter que devolver o dinheiro desviado aos cofres públicos. Ela foi condenada pelo crime de peculato. Cabe recurso. Em Porto União, no norte do estado, o corpo de um homem de 42 anos que estava desaparecido desde a semana passada foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, 6 dias depois de ter caído no rio com o veículo. O corpo foi localizado pelos bombeiros a cerca de 500 metros da ponte em que o carro caiu, na localidade de São Pedro do Timbó, no interior do município de Porto União, no norte de Santa Catarina, divisa com o Paraná. A suspeita é de que a vítima tenha perdido a direção do carro que conduzia e caído no Rio dos Pardos durante o temporal que atingiu Santa Catarina nos últimos dias. No dia 11 de outubro, esse masculino acabou perdendo o controle do seu veículo sobre a ponte do Rio dos Pardos, caindo na água. Desde então foram iniciadas as buscas. Durante a semana foi encontrado o veículo, mas o condutor permanecia desaparecido. O corpo desse masculino foi encontrado. Imediatamente foi acionada a polícia científica, que já compareceu no local, está no local tomando as providências cabíveis. O corpo, inclusive, estava preso no fundo do rio, próximo de onde os documentos e o veículo já haviam sido localizados. Você confere agora como vai ficar o tempo para esta quarta-feira em todo o estado. A previsão para você no Band Cidade. A quarta-feira vai ter chuva com raios em Santa Catarina. O tempo melhora no decorrer do dia entre o Planalto e o litoral catarinense. As temperaturas sobem pouco durante o dia. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Criciúma, variação entre 16 e 24. Em Itajaí, mínima de 18 e máxima de 27. E em Lages, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Passadinha agora no portal tvbv.com.br para os destaques do momento. Na tela para você, principal destaque: toneladas de fios de cobre são furtadas da rede elétrica de Florianópolis. Teve operação fio desencapado na capital hoje. Também destaque para agricultores que podem emitir contrato de concessão do lote 100% digital. Tem ainda aqui, Segunda Cena Itajaí apresenta 5 espetáculos de teatro gratuitos, tem a programação completa. Alunos de Chapecó pré-selecionados para a Olimpíada Internacional de Astronomia. Tudo isso e muito mais você confere em tvbv.com.br. Acesse a câmera do seu smartphone e escaneie o QR Code na sua tela e fique muito bem informado. Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje a 36ª rodada da competição, a penúltima, hein? A antepenúltima, melhor dizendo. E tem time catarinense em campo. É o Brusque que enfrenta o Novo Horizontino no estádio Augusto Bauer, em Brusque. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado. 0 para o Brusque, 0 para o Novo Horizontino, isso mesmo, 0-0. O Brusque precisa vencer para se manter com chances de evitar o rebaixamento. Se perder hoje, o time catarinense vai ter confirmada a queda para a Série C. Vale lembrar que o Brusque não vence e nem marca gols há 7 partidas. Cobertura completa amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC. A cidade de Criciúma, no sul do estado, conta agora com um centro multiprofissional de saúde. A unidade, que antes funcionava como um local de internação para pacientes no auge da pandemia com a Covid-19, foi totalmente repaginada. Agora, o local vai oferecer atendimentos multiprofissionais. 2 equipes, com uma série de especialistas na área de saúde, vão oferecer o serviço para a população. O centro multiprofissional fica no bairro Vila Isabel e vai atender também moradores dos bairros Santa Luzia e Rio Maina.
A campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama segue a todo vapor. Hoje você vai conhecer um projeto especial, o Fênix. Essa iniciativa refaz, por meio de tatuagens, a estética do corpo feminino para mulheres que tiveram o câncer de mama. Veja agora com a reportagem de Júlia Matos. Mesmo depois da cura do câncer, alguns desafios permanecem vivos, como a recuperação da autoestima, ainda mais para mulheres que precisaram retirar as mamas durante o tratamento. E das mãos da Mirelle surge um ato de apoio. O projeto Fênix, criado por ela, reconstrói gratuitamente as auréolas e mamilos retirados pela mastectomia. A minha etapa é a última etapa, é aquela que a gente vira a última página dessa história, que hoje a gente vai virar juntas aqui, da Dona Maria de Lourdes, que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na vida dela. Dona Lourdes descobriu o câncer de mama em 2017 e durante 11 meses passou por 7 procedimentos médicos, um deles a retirada da mama. O corpo dela rejeitou as primeiras próteses, o que resultou em cicatrizes maiores. Dona Lourdes ainda teve outra batalha contra a depressão. Eu não tinha nem vontade assim de viver, né? É bem ruim mesmo. Depois que eu coloquei a prótese, meu Deus, foi outra coisa. Para o projeto social Fênix, não há fronteiras. Ele acolhe mulheres de todas as classes sociais e de qualquer lugar do Brasil. Hoje foi o dia da Dona Lourdes, que está fechando um ciclo depois de 5 anos de muita luta e superação. Tânia e Rosana passaram pelos mesmos procedimentos para a recuperação da mama. Tânia ficou 6 anos em tratamento e se tornou terapeuta. Antes da cura, também brigava constantemente com o espelho. Antes do procedimento, olhar no espelho era muito difícil. Aquela imagem, ela era carregada de toda a dor, todo o medo que eu senti, né? Então, era um olhar e não ver, fingir que não viu. Rosana, sempre positiva, não focou na perda dos cabelos por causa da quimioterapia, e sim na renovação dos fios. Também não se entristeceu com a perda das mamas, pois realizaria o sonho de colocar prótese. Rosana encontrou no projeto Fênix a mesma positividade que lhe ajudou durante o tratamento. Não me foquei na minha doença, né? Eu me foquei na minha estética. Daí eu vim. E quando eu cheguei, que ela abriu essa porta, pensa numa pessoa feliz, né? Bonita, toda maquiada, parece assim que ela ia receber a rainha, né? A micropigmentação realizada por Mirelle busca redesenhar a auréola e os mamilos ou mesmo suavizar cicatrizes. Para fazer parte do projeto, é preciso entrar em contato com a esteticista, enviar fotos e o atestado médico que comprova o fim do tratamento. Hoje, Dona Lourdes pôde voltar a se sentir bem consigo novamente. Ficou maravilhoso. Feliz. Quero agradecer bastante a ela que fez a minha tatuagem e também todos vocês. Para Dona Lourdes, esse abraço é de gratidão. Para Mirelle, ele é a realização de um desejo muito antigo e inspiração para a criação do seu projeto. Esse abraço é o maior pagamento que eu posso ter, porque é um abraço de realização de sonhos, é um abraço que eu gostaria de ter dado na minha mãe que foi operar e não voltou. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC e meio-dia e 20 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.